Olha, depois que nós começamos a ler a obra, depois de ter lido mais ou menos uns 2 livros, nós fomos convidados a participar do nosso primeiro congresso, que foi na cidade de Campos. Anteriormente já tinha acontecido de Brasília e de São Paulo. E quando estivemos em Campos, nós tivemos a primeira contato com palestrantes e com os demais estudiosos da obra. E a primeira coisa que nós sentimos foi de que, como a Fraternidade Francisco de Assis, através do Instituto Pedro Baldi, conseguia produzir aqueles livros a um custo tão reduzido. Tanto é que o livro que nós compramos, que até me permite falar que a Daniela me deu de presente, custou R$4. Então era um custo bastante. Isso foi o primeiro avaliação que a gente fez lá na cidade de Campos. Aí veio o Congresso de Goiânia, depois de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e nós vimos sempre pensando como essas pessoas que participam e dão palestras, e muitas vezes são convidados e ninguém fala em patrocínio, coisa parecida. Inclusive nesse congresso, Amaral deu uma orientação para a gente começar a fazer um congresso franciscano. E quando fazíamos o convite aos palestrantes, dizíamos a eles: olha, vocês têm que pagar tudo. E ninguém se furtou de participar. E os palestrantes que não vieram foi por outros motivos pessoais, que não tinha nada a ver com o custo. Ou seja, depois de Goiânia, Belo Horizonte, a gente ficava até impressionado como essa iniciativa dos palestrantes de vir e participar, de ir dar uma palestra, como o Maurício, que vem de Brasília, Jorge, que vem do Rio, enfim, de São Paulo, Adelaide, comecei a citar nomes do outro, talvez esquecendo de alguém. Mas todos, o pessoal, o Gils, que veio de Belo Horizonte, o Ferdinando, que não palestrou, mas que, enfim. Nós gostaríamos que Curitiba prestasse uma homenagem aos palestrantes. E eu gostaria de solicitar a Oli Stone que fizesse essa homenagem, apesar que ele vai fazer uma auto-homenagem, porque ele sempre também participou, e foi o idealizador do primeiro congresso lá em Brasília. Então, Oli Stone, por favor, se você puder dar um pulinho aqui para fazer essa homenagem. Então, digo, o Ariston está fazendo uma homenagem aos palestrantes e também uma auto-homenagem a ele mesmo, porque ele sempre participou. Então, nós vamos ter aí a palavra do Ariston. Segundo o Jorge, o Ariston está demorando por causa da sua origem, que é... Você devolve agora, meu Ariston. Sabe, interessante que, pelo menos alguns dos homenageados, viessem compor a mesa aqui, pelo menos nesse final. A mesa vai chamar Galeria dos Demônios. Jorge, Maurício, Júlio, Gilson Freire, José Amaral. Tem lugar até que José Amaral. Primeiras damas. Agora os mais velhos. Agora os mais velhos. Vamos lá, por favor.
conhecem cada um, ou que ainda não saibam o nome de cada um, nós vamos citar. Primeiro, nosso querido Ferdinando. Amigo, conviveu com Pietro Valdi, inclusive, teve esse privilégio, essa grande oportunidade. Nossa querida Adelaide. Neta do professor, como se sabe. Regina. A Regina, além de outras qualidades, é a esposa do Cláudio. José Amaral. Pioneiríssimo desse movimento, desses congressos. Quem está aí por trás, fingindo de guarda-costas do Amaral, é o nosso querido Maurício. Já ajudamos, como se sabe. O Júlio Damasceno. E o nosso querido Gilson Freire, né? E agora, para quem não conhece, onde estão? Isso. Na obra de Valdi a gente observa uma coisa interessante. Ele fala de uma maneira muito especial sobre a mulher. Existe um capítulo na Grande Síntese que fala especificamente do homem. Mas em toda a obra ele faz questão de destacar o feminino, ou seja, o lado mais sensível, mais puro, mais intuitivo do ser humano. E geralmente esse lado feminino, essa coisa mais pura, mais bonita, mais sutil, se manifesta geralmente na mulher. E por isso já há quem diga que a mulher será a condutora da nova civilização do terceiro milênio. Por isso, graças a Deus, nós já estamos aqui sendo representados e tendo a participação direta, efetiva das mulheres. Essas que estão sentadas conosco aqui à mesa e muitas outras, né? Dizem que o famoso gênio do Aladim virou-se para um homem de repente, naquela materialização que já se conhece, e disse: olha, eu estou muito apressado, então não vou pedir que você formule 3 pedidos, não. Vai ser um pedido só. Só que esse cidadão era português. Aí ele aproveitou e disse: um pedido? Tudo bem, eu sinto muitas saudades de Portugal. Então eu queria que o senhor construísse uma ponte do Rio de Janeiro para Lisboa. Aí o anjo disse: meu Deus do céu, eu não esperava um pedido tão difícil. Uma ponte atravessando o Oceano Atlântico, isso é muito difícil. Vê se você pensa em outra coisa. Minutos depois o homem, ou seja, o português, né, pensou, podia ter sido brasileiro também, pensou e disse: tive uma boa ideia. Eu queria que você me desse capacidade para entender a mulher. Eu acho a mulher um ser tão complexo que eu ainda não tive possibilidade de entender a mulher. Eu queria que o senhor me desse esse poder. Aí o gênio do Aladim pensou, deu uma voltinha bem demorada, depois chegou perto do homem e disse assim: meu amigo, me diga uma coisa, como é mesmo a ponte que você...
perto dessa ponte já chegou pisada. Então, essa anedota tem um fundamento interessante. Ela revela exatamente essa complexidade do ser humano, principalmente quando esse ser se manifesta ou reencarna na forma de mulher. Gente, eu não sei falar sem sorrir, sem brincar e sem fazer outras pessoas sorrirem. Eu gosto muito desse clima. Então, vou fazer o seguinte, eu tenho mais de 2 ou 3 minutos. Vocês querem que eu conte uma outra? Então tá. Olha, um homem, essa representa muito os conflitos da atualidade. O homem dirigia o seu carro aí no interior e era aquele tipo de caminhonete, transportava passageiros de uma cidade para outra, e de repente ele ia com o carro muito cheio, lotado, a carroceria cheia. E aí faltou freio. E ele disse, olha, vocês fiquem tranquilos, o carro faltou freio, a estrada é assim complicada como vocês estão vendo, mas eu confio muito em São Jorge. Vocês conhecem São Jorge? E o pessoal já assustado disse, conheço sim, mas e aí? E aí você não se preocupa porque parece que vai acontecer uma tragédia, mas não, porque eu confio muito no meu São Jorge. E o carro desce, sobe, vira e continua, e buraqueira aqui e ali. Aí um não resistiu, pulou fora, uma mulher também se benzeu e pulou da carroceria, e o carro foi esvaziando, até que o último saltou e ele se manteve firme. Eu tenho fé, eu acredito em São Jorge. Ele não vai deixar que aconteça nada. Finalmente, de fato, o carro desceu no barranco e bateu assim no monte de areia. Ai, graças a Deus. Ou melhor, graças ao meu São Jorge. E agora eu vou agradecer. São Jorge estava no porta-luvas, né? Eu vou agradecer ao meu São Jorge. Quando eu abri o porta-luvas, só estava um cavalo. Nem São Jorge teve tanto paciência. Pois bem, nós gostaríamos que nesse clima de alegria, de descontração, de paz, nós pudéssemos abraçar fraternalmente todos esses companheiros que aqui estão e que também os nossos irmãos ausentes, em especial aqueles que já passaram para o outro lado da vida, que já desencarnaram, todos os espíritos, todos os amigos, todos os corações, todas aquelas personalidades como Nilton Boechat, não é? Como Medeiros Correia Júnior, Bonifácio, José Amaral, oh, desculpa. Enfim, todos os nossos amigos que participam sempre dessa festa, porque congressos de Ubalde acabam se transformando em banquete espiritual, em festa de luz, que todos eles, estejam e estiverem, recebam o nosso carinho, nosso mais puro amor, e que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Paranaense, um nosso palestrante que passar nele vai publicar na internet. Então, quem tiver interesse, o endereço é da internet www.imh.com.br Congresso Ubalde Congresso Ubalde www. Está na pasta.
no momento eu já tenho o material do Jorge. Aos nossos queridos palestrantes e os convidados, eu acho que seria mais confortável vocês sentarem para escutar o nosso clássico. Novamente, palmas. Eu queria aproveitar esse minutinho agora que o Amaral quer passar algumas informações sobre o próximo congresso. Por favor, Amaral. Vamos ser muito rápido. Nós distribuímos, primeiro aqui, distribuímos o Clube do Livro Espírita, que foi recriado. Já foi criada a vez passada pelo Gilson, e agora ele está sendo recriado com senha, de modo que cada um que queira participar, que queira adquirir a obra de Pietro Baldi, aos poucos não tenha trabalho, porque basta preencher essa papeleta, ou dar alguém para preencher, a gente fornece a senha, e depositado, a gente sabe quem é a pessoa, porque temos o controle. Congresso Pietro Baldi, o objetivo é sempre esse, de divulgar a obra. Divulgar a obra através de palestras, através de livros, de impressos, de todas as maneiras possíveis. Assim que o nosso próximo congresso vai ser em Feira de Santana. E contamos com a presença de todos lá em Feira de Santana. Será um congresso maravilhoso, coordenado por Suzy Vasconcelos. Esse congresso vai ser muito bom, tão bom quanto esse e os outros que já houve. Então, estão todos convidados para o próximo congresso. Um grande abraço, muito afetuoso a todos, e a nossa imensa gratidão em nome da Comissão Central dos Congressos de Pietro Baldi. Muito obrigado a todos. Vamos agora convidar a Daniela, né? Que ela nasceu 3 dias depois de Pietro Baldi. E todos os anos nós cantamos os parabéns para ela. Ah, então chamo Daniela. Onde está a Daniela? Daniela e o Delcio foram aqui os verdadeiros artistas, verdadeiros, se sacrificaram completamente pela revolução. Merece toda a nossa homenagem também. Daniela, ela nasceu 3 dias depois de Pietro Baldi. Vamos cantar, Daniela. Fala por aqui. Fala por aqui, Daniela. Fala por aqui que nós vamos dar os parabéns para você. Que merece tanto. E aproveitando também a oportunidade, eu quero passar
o boné símbolo do nosso congresso para Pietro, para Agora é a área treinando para o paraíso. Já chegou o piano, Maurício. Décio, bota o boné, Décio, bota o boné. Bom dia a todos. É uma surpresa, eu estava incógnito ali no meio de todos, mas justamente porque gostaria de aproveitar o momento, agradecer a oportunidade ao Delcio e a Daniela. Acho que eu tenho muito mais a agradecer a eles do que eventualmente o que eles teriam a mim, porque eu até uma semana atrás, ou um pouquinho mais, né, minto, eu nem sabia quem era Pietro Baldi. O que para mim, que sempre me considerei estudante de misticismo e tal, até depois eu, nossa, mas é uma ofensa, né? Mas, então, uma lacuna menos da minha ignorância, né? Agora, que essa semana toda, para não vir completamente um vácuo na cabeça, procurei me informar e acabei, imagine se não haveria outra maneira que eu fosse gostar. E acabo, pode dizer que já sou apaixonado também, né? Acho que esse congresso me fez ver e pretendo me engajar também, me unir a vocês, a partir de agora. Mas, eu fui chamado aqui principalmente para mostrar um pouco, já que estamos em Curitiba, nada mais justo que mostrar alguma coisa de um artista paranaense. E o artista que eu escolhi, naturalmente, como a própria Daniela já havia vislumbrado, eu acho que é um dos compositores mais importantes brasileiros e pouquíssimo conhecido dentro aqui do Paraná e mesmo fora. Trata-se de Brasílio Itiberê, que foi um grande pianista, compositor, advogado, embaixador brasileiro, que nasceu em 1846 em Paranaguá. E a importância dele deve-se nada mais nada menos ele ser o introdutor do nacionalismo na música brasileira, muito antes de Villa-Lobos, que ficou conhecido pela utilização de cantigas folclóricas, melodias autóctones nas composições dele, muito antes, e no entanto ele não é lembrado. Ele, além de compositor, ele estudou Direito em São Paulo, junto com uma mesma turma aqui, Castro Alves, Clédio da Silva e tantas outras personalidades, ele conviveu muito com eles. E em 1864, paralelamente com os estudos de música dele, ele compôs a que foi a peça que se considera como introdutora do nacionalismo no Brasil, o que é a utilização de material folclórico numa peça erudita. E essa peça chama-se A Sertaneja, em que ele se utiliza, no momento de saudade, imagino, em São Paulo, ele teve a feliz ideia de compor essa música utilizando o tema do balaio, que é uma marca do fandango paranaense, que é a dança mais característica do estado do Paraná, também presente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E essa foi a peça que ficou para a posteridade, não é a única, ele compôs muitas outras de sabor mais europeu. Ele era um abolicionista ferrenho, ele dava recitais e com dinheiro ele comprava alforria de escravos aqui no Brasil. Isso começou a incomodar o Império, então o imperador deu uma bolsa para ele, né? Se manda, né? Porque aqui não está pegando bem. E ele foi para a Europa como ministro plenipotenciário do Brasil, na Alemanha, em Portugal, atuou na Itália, e aqui na América do Sul, na Bolívia, e ele foi um dos que assinou o armistício na Guerra do Paraguai. Ele teve uma importância tremenda como estadista. E morreu na Alemanha em 1913. O corpo foi trazido ao Brasil, era para ter sido enterrado em Curitiba, num monumento. Como o monumento não foi construído, ele foi sepultado no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista, onde permanece até hoje os restos mortais dele. E hoje, também, como a Daniela me pediu disse que Pietro Baldi era apreciador da obra de Bach, então como não proporcionar um encontro de Brasílio Itiberê e Bach, das 3 peças que eu escolhi hoje, a Sertaneja, naturalmente, foi o primeiro, o Poema d'Amour, que é uma peça de mais sabor europeu, e a terceira é o estudo de concerto sobre o Solfegueto de Carl Philipp Emanuel Bach, que era filho de Bach, que é uma peça de concerto que Brasílio Itiberê escreveu se utilizando dos temas. Então, primeiramente, eu vou executar a Sertaneja.
segunda peça, tomando a liberdade de acrescentar, que é o Poema da Amor, já é uma peça completamente diferente, ela é uma edição noturna, ela é bastante romântica. Eu gostaria de dedicar às pessoas que eu fiz amizade aqui imediatamente, me sentindo em casa, né? Quando eu encontro um mineiro, eu não sou mineiro, eu sou catarinense, né? Mas quando eu vou muito a Belo Horizonte, encontrando esse povo de Belo Horizonte aqui, o Aguinaldo, a Heloísa, a Carla, a Marquinda, todos aqui, nossa, eu matei muito a minha saudade de Minas Gerais, então eu gostaria de dedicar essa peça, Poema da Amor, a eles.
discutido em conta Brasília e Tiveribá, que é o estudo de concerto sobre o solfegueto de Bach. Eu acho que possivelmente é a obra tecnicamente mais difícil de Tiverê. Passos tem 20 anos. Imagina o que promete. Pessoal, estamos quase encerrando. Estamos só, o Marcos me pediu para dar um recado, né? Só um recado. Já estamos encerrando com as últimas palavras do Ferdinando logo na sequência. Então não se aflijam que o hotel ainda está segurando bem lá.
E o estômago dá uma seguradinha também para viver, tá? Queridos amigos, mais um congresso Pietro Baldi se realiza. É o ideal que, de siso alto, vence todas as barreiras e dificuldades. A obra de Pietro Baldi avança, mostrando ao mundo como se pode viver uma forma de existência menos feroz, mais civilizada e, portanto, mais feliz. Mas o ideal não se realiza nesse mundo sem o sacrifício e a dedicação dos operários do bem. Diz o Baldi no livro Um Destino Segundo Cristo, na oferta simbólica da obra aos povos do Brasil e da América Latina: a obra é um projeto para a ação, destinado a quem quiser executá-lo. Porém, não é ação em si mesmo. É uma luz que ilumina e orienta, mas não é o movimento que realiza. Esta é outra parte, que pertence aos executores, que poderão chegar num segundo momento. Os que ficarem inertes, esperando que o maná caia do céu, não gozarão das vantagens que a ascensão evolutiva contém. De resto, a divisão do trabalho, conforme a especialização de cada um e particulares capacidades, é uma necessidade prática. Continua o autor: a obra não é um produto morto de literatura, mas uma semente viva que agora cai no terreno do mundo para germinar. A vida a gerou para que ela viva. As ideias da obra foram formuladas para serem transformadas em fatos. É um movimento de grandes proporções, que ultrapassa o interesse do indivíduo e do momento, e que se entrosa juntamente com outros movimentos paralelos no desenvolvimento da história. Então, que cada um cumpra espontaneamente a sua parte para a qual se sinta chamado. Depois chegarão outros. O artífice de tudo está no alto e possui inesgotável reserva de instrumentos humanos. Assim aconteceu até agora e terá de ocorrer no futuro. É lógico que as forças que quiseram a realização da primeira fase do trabalho desejem agora que se cumpra também a sua segunda parte, sem a qual aquela não teria sentido. Cada congresso Pietro Baldi tem uma característica peculiar. E esse 8º encontro em Curitiba nos dá o exemplo e o testemunho de que, para a obra de Pietro Baldi crescer e dar frutos, são necessários apenas trabalho, altruísmo e obediência à lei. E devemos essa dádiva aos nossos irmãos Delcio e Daniela, que sem recursos, sem experiência, sem um grupo de estudos na cidade, sem uma equipe local, conseguiram nos proporcionar esses sublimes momentos de aprendizado, confraternização e paz. Caminhando para uma nova consciência, a consciência do dever antes do direito, a consciência do perdoar mais que ser perdoado, do compreender mais que ser compreendido, do amar mais que ser amado, a consciência do dar mais do que receber. Daniela e Delcio, por favor, a vocês nossa gratidão, nosso reconhecimento. Dupla homenagem, né?
Bom, chegamos ao final, só podemos estar vendo o Ferdinando para fazer o encerramento oficial. Bem, as homenagens já foram prestadas. Nossos agradecimentos a todos vocês. É contagem dela, viu? Contagem dela. Não. A homenagem que devíamos prestar também a todos vocês que vieram assistir, que vieram de tão longe. Goiânia, Belo Horizonte, do Rio, Caravanas e Franca, assim por diante. A vocês todos, para caber a parte. Todos vocês, o nosso mil agradecimentos, que Jesus pague a vocês com as recompensas que vocês merecem, porque tudo depende de méritos. Quem tem, porque merece. Quem não tem, porque não merece, como já diziam os nossos irmãos maiores. Por isso, minhas palavras finais a este congresso é unicamente de agradecimento a todos vocês. E um até breve, até Feira de Santana. Muito obrigado por tudo. Bom, todo bem. Deixa eu passar rapidinho, esse é... Só um pouquinho, peraí. Vai.